Pois é, pessoal, hoje vamos falar de jogos que envelheceram mal para caraças. Ou seja, jogos que quando saíram eram jogões e são ícones, provavelmente, dos jogos hoje em dia, mas que hoje, se formos jogar esse mesmo jogo, os gráficos são tão maus que nem dá para acreditar que aquilo foi um sucesso enorme na altura que saiu. Hoje vou-vos trazer 10 jogos, portanto, venham daí para uma lista de 10 jogos que envelheceram muito mal. O primeiro é um beat'em up que fez grande sucesso na altura na Mega Drive e é o Altered Beast. Pá, hoje em dia, se formos olhar para este jogo, vocês até ficam abismados como é que a malta naquela altura jogava o jogo e adorava. Muita gente ainda acha este um dos melhores jogos alguma vez feitos, mas que hoje em dia, quando nós olhamos em comparação com os gráficos atuais, está uma grande desgraça. Power up. O segundo jogo que vos trago é um jogo lançado em 2007, Max Effect. Grande sucesso fez nas consolas da Microsoft e que entretanto também sai para PC e era um jogão na altura. Isto feito pelos criadores de Anthem, que caso não conheçam o jogo, a nível gráfico o Anthem é simplesmente incrível. Foi mesmo feito pela mesma empresa, mas em 2007. E este jogo não envelheceu lá muito bem. Se forem a ver, as mecânicas do jogo são muito ultrapassadas e obviamente tinha de fazer parte desta lista. Pandemonium é um jogo que saiu em 96 para a PlayStation 1, um dos primeiros jogos feito com gráficos 2.5D, que era uma mistura entre o 3D e o 2D, aliás, entre o 2D e alguns efeitos 3D. O Donkey Kong, por exemplo, para a Nintendo Switch e para a Nintendo Wii U já trouxe isto mesmo em grande, mas na altura este foi um dos primórdios. Pandemonium também foi um jogo que não envelheceu nada bem e que, se vocês virem os gráficos hoje em dia, até metem as mãos à cabeça. Este jogo, quando saiu, foi simplesmente um dos jogos que mais revolucionou os videojogos. Estamos a falar de Mortal Kombat 1, em que as personagens eram mais reais em relação ao seu concorrente direto, que era o Street Fighter. Isto na altura foi completamente revolucionário. Hoje, se olharmos para este jogo, olhamos para isto e dizemos: porra, que merda é esta? Sonya wins. É impossível lembrar-nos da Nintendo 64 sem nos lembrarmos do GoldenEye, jogo este inspirado num dos filmes do 007. Pois é, este jogo na altura era incrível, incrível mesmo, e jogar isto em multiplayer com os vossos amigos com o ecrã dividido em 4 era simplesmente épico. Hoje em dia, raios, isto é um bocado lixado olhar para isto. Em 96 surge uma das franquias que mais sucesso fez a nível mundial e ainda hoje faz.
Tomb Raider. Pois é, o Tomb Raider saiu e ainda hoje o pessoal se lembra do primeiro Tomb Raider pelas mamocas da Lara estarem em triângulo. Pois é, isso é uma prova que o jogo não envelheceu nada bem e se nós hoje olharmos para aquilo ainda fica mais estranho do que já era na altura. Em 93, na altura alta da Super Nintendo, sai o Star Fox, o primeiro jogo da Super Nintendo a usar o chip Super FX, que dava uns efeitos 3D. Pá, na altura realmente isto era espetacular. Hoje em dia parece um triângulo em vez de uma nave, mas na altura era top, top, top. Eternal Darkness faz parte dos meus jogos favoritos de sempre e provavelmente um dos melhores jogos de terror alguma vez feito, completamente diferente de toda a concorrência. Na altura, quando isto saiu, era simplesmente incrível, um dos melhores jogos para a GameCube. E hoje, se formos a ver, epá, as mecânicas são super ultrapassadas, o gameplay a nível de jogabilidade é horrível e os gráficos também não são grande espingarda. Portanto, se vocês não me contarem com a história e com aquilo que o jogo inovou na altura a nível de terror, este jogo está uma desgraça. Mas na altura era impecável. Um dos jogos mais esperados neste momento é sem dúvida o remake do Final Fantasy VII. Pois é um dos jogos mais aclamados pelos fãs da altura, mas vão ver os gráficos daquilo hoje. Mas aquilo está um bocadinho para mal, mas na altura era incrível. E o jogo tem uma história fantástica e isso foi o que fez com que o jogo tivesse o sucesso que tem ainda hoje e a razão pela qual tanta gente espera um remake com os gráficos atuais. É porque os gráficos na altura eram mais ou menos medianos, mas que hoje são mesmo péssimos. Para finalizar, uma das minhas franquias favoritas, Silent Hill. O primeiro Silent Hill que sai para a PlayStation 1 era incrível, no voeiro, aquela cena toda. Hoje está tão mau. Pá, vocês olham para o jogo e está simplesmente péssimo. Eles lançaram uma espécie de remake desse jogo, que é o Shattered Memories, mas não é a mesma coisa, não é bem a mesma coisa. Este jogo tem uma atmosfera simplesmente incrível, para a altura então era mesmo fantástico, porque por exemplo o Resident Evil, que seria a sua concorrência, seria um jogo muito mais limpo, ou seja, nós vimos tudo, e eles aqui com o nevoeiro conseguiram criar aquela atmosfera típica do Silent Hill. Na altura, muito bom, hoje, nem assim tanto. Pessoal, aqui ficaram então 10 jogos que envelheceram bastante mal. Se souberes mais, deixa aí nos comentários, enche aí para eu ir ver, para eu ir topar os jogos, porque muitos deles eu joguei na altura, mas já nem me lembro como é que os jogos estão e alguns deles até posso nem saber. Portanto, enchem aí a caixa dos comentários, deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal e se não tiveres subscrito, subscreve o canal, ativa as notificações para não perder pitada. Até breve.